Estamos de volta na TV e no YouTube. E, Reinaldo, você sabe que o Flávio Bolsonaro ele está acuado por conta do caso Dark Horse. E ele deve explorar a operação que mirou o Jacques Wagner para tentar dividir o custo político do caso Master. A avaliação na campanha do Flávio é de que essa ação na PF contra o Wagner não elimina, claro, os problemas do 01 do Jair Bolsonaro, mas pode ajudar com que ele saia aí na defensiva, dessa defensiva que ele está nesses últimos dias. Ontem, depois da operação, o senador passou a explorar publicamente esse caminho. Numa publicação nas redes sociais, ele defendeu a instalação de uma CPMI para investigar o Banco Master. Ele escreveu assim: escândalo envolvendo o PT é como a incompetência do governo Lula, não tem como esconder. CPMI do Banco Master já. Essa manifestação é avaliada como um jogo de cena para o Flávio, já que está claro que o presidente do Senado, Alcolumbre, não tem intenção nenhuma de instalar essa comissão. Também na quinta, o Flávio voltou ao tema e tentou associar o escândalo ao PT durante a apresentação do plano de segurança pública dele. Ele falou o seguinte: o PT da Bahia acaba de ser implodido pela Polícia Federal com a operação contra o líder do governo do PT no Senado, Jacques Wagner. Isso é um alento de que a impunidade vai ser combatida. Como nós sempre dizemos, o cerne de todo esse problema era o PT da Bahia. Não, primeiro que não é verdade que o CERN, ainda que sim, o braço baiano do Master seja uma coisa importante, não é verdade que o CERN seja a Bahia, basta a gente ver as pessoas mais envolvidas e a que corrente ideológica pertencem. A começar do próprio Flávio. Né? E é aí que a gente tem de lembrar o seguinte: nós vamos lembrar pela ilustração, vamos pelo exemplo, né? Tem uma frase latina que diz verba movent exempla trabant, né? As palavras movem, os exemplos empurram, ou a depender do contexto, o verbo também significa puxa, né? De qualquer modo, põe tração, né? Quando você vai pelo exemplo. Por exemplo, Flávio, estamos com a musiquinha aí na agulha. Flávio, não tem o Lula, não tem gravação do Lula pedindo isso aqui, ó, pro Vorcaro. Só para lembrar você, vai. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, eu fico sem graça de ficar te cobrando, Daniel. Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel. Não ia ser legal. Os caras renomadíssimos no cinema americano mundial. Porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. Porque senão a gente perde contrato, perde ator, perde equipe, perde diretor, perde tudo, Daniel. Vorcaro, um abraço do Flávio Bolsonaro. Não tem áudio desse com a voz do Lula pedindo dinheiro pro Vorcaro. Mas tem do Flávio. Tá vendo o esforço para dizer assim, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Não. Quem quer que tenha fez coisa errada, que pague. Agora, não é verdade. Isso pode ser verdade nos espaços editoriais, mas não é uma verdade dos fatos, né? Que o Lula e o Flávio se igualaram agora. Claro que o Flávio ganha ali
um fôlego, né? E quando o Jacques Wagner sai, o Flávio das manchetes, vai o Jacques Wagner para as manchetes, então olha só, né? Mas é preciso que fique claro que quem pediu dinheiro pessoalmente, quem demonstrou intimidade, quem até agora não explicou o que fez com o dinheiro, esse é Flávio Bolsonaro, não o Lula. E quem disputa a eleição é o Flávio. E quem disputa a eleição presidencial é o Lula, não é o Jacques Wagner. Se o Jacques Wagner fosse o candidato do PT à presidência, aí tudo bem. Aí você tinha. Você podia não ter um empate no valor, né? Porque se está falando do Jacques Wagner, envolve 3,5 milhões, na pior hipótese ali do ganho pessoal que ele teria tido. Né? Para o suposto filme, o Daniel repassou ao Flávio e ao Eduardo 60 milhões. E se tinha pedido 134. E não se sabe onde está, e não se tem clareza se esse dinheiro serviu, porque ele foi para os Estados Unidos, depois voltou para o Brasil. Não se tem clareza se esse dinheiro serviu mesmo ao filme. Mas eles confessam, Eduardo, na entrevista que concedeu em companhia do diretor, né, eles confessaram que é uma peça eleitoral. Se é uma peça de campanha eleitoral, esse dinheiro da campanha eleitoral não declarado é caixa 2. Alguém me prove que não, alguém me prove que o raciocínio está errado. Quando menos é caixa 2. E por que diabos isso não está sendo investigado? Por que diabos a gente sabe disso só pelo Intercept? Onde estava essa informação? Insisto, há um pedido para abertura de inquérito específico. Né? Vamos ver o que a PGR vai dizer. Mas a Polícia Federal tem essas informações. O Mendonça tem essas informações. Se cabe um mandado de busca e apreensão, estou falando aqui, se cabe mandado de busca e apreensão, no caso de Jacques Wagner, em razão desse negócio aí, vamos ver se ele atuou em favor do Master. Por que não cabe mandado de busca e apreensão para o Flávio? Pergunta simples. Porque o inquérito não está aberto. Mas por que não está? Mas por que ele não é investigado? De algum lugar o Intercept tirou a informação. Agora a gravação verdadeira. Isso aí que vocês vão ouvir estava no celular do Vorkar. Num dos celulares apreendidos. Agora sim, na voz do Flávio, vai. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras... Podemos parar já? Só para lembrar que isso está lá. Agora, por que isso não é uma das peças centrais de investigação, até agora eu também não sei. O dinheiro envolvido nessa lambança não é maior, inclusive, do que o dinheiro? Não estou dizendo que isso seja um critério que deva hierarquizar a investigação,
Mas nós estamos falando de mais dinheiro, né? No que diz respeito ao Flávio. E com uso, eventualmente, mais obscuro. Que se apure tudo. Que se apure tudo. Né? Agora, não existe que se saiba o vídeo. Oi, Daniel, aqui é Lula. Eu quero até me solidarizar com você, né, irmão? Porque você está passando por uma situação muito difícil na sua vida, eu também. Não sei como tudo isso vai caminhar. E você vê que o Flávio está todo suspiroso, né? Ele está solidário com o Daniel também, né? E torcendo para que as coisas se resolvam logo, né? Então, não venham decretar um empate onde não há. Para a pausa, só me recuperar aqui, que sua imitação do Lula sempre me faz rir. Eu tenho que botar minha compostura de volta para poder continuar aqui o Você programa. sabe que outro dia, eu vou contar uma coisa para você, o Lula mesmo elogiou o Reinaldo Azevedo, fiquei sabendo, falou, você me imita muito bem. E outro dia eu passei uma mensagem assim para uma amiga no táxi, e a amiga ouviu. Aí o motorista de táxi perguntou assim, é o Lula mesmo ou é o Reinaldo Azevedo imitando o Lula? Eu confundiria também. A campanha do Flávio, ela tem defendido aí uma relação cautelosa a essa operação que atingiu Jacques Wagner. Segundo a Folha de São Paulo, a ideia é explorar pontualmente esse fato, sem ofuscar o lançamento das propostas da pré-candidatura à presidência da República. Integrantes da equipe do Flávio afirmam que não há como apostar a eleição no caso Master, considerando a volatilidade desse escândalo. O entendimento no entorno do presidenciável é de que ele só terá condições de vencer o Lula se conseguir apresentar melhores propostas para as áreas de interesse da população. Com isso, os aliados do Flávio estão avaliando que a operação contra o Jacques Wagner não vai ser base da campanha, mas ajuda aí a equilibrar o jogo após o desgaste da campanha do presidenciável após a divulgação das conversas dele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro para supostamente financiar o filme Dark Horse. Apesar de reconhecerem que o Lula não foi diretamente implicado, eles apontam que cresceu a lista de aliados do petista que estão envolvidos nesse escândalo. Bom, cresceu a lista, não cresceu a lista, porque o Jacques Wagner já estava. Presta atenção, o Jacques Wagner já estava. A informação de que a nora dele tinha uma empresa que tinha recebido dinheiro, que procurava oportunidade de negócio, sei lá o quê, para o Banco Master, isso já tinha saído. Né? Então, não é um novo personagem. Não, a lista de pessoas ligadas ao Flávio ou ligadas ao Centrão que farão, provavelmente, que apoiarão o Flávio, ainda é muito maior. Né? Mas é claro que ele tem agora enfim, está numa situação um pouco melhor. Né? Qualquer coisa fala, o PT também. Então. Agora, insisto, há diferenças aí. Agora, quem quer que tenha dito, olha, não dá para ficar só em cima disso, está falando a coisa certa. Vamos para as propostas. Né? Porque, aliás, seria até o conveniente mesmo, né, que a disputa eleitoral se desse em torno das propostas. E aí que nós vamos ver. Por isso, ele lançou lá, ele fez aquela patuscada ontem do seu programa de segurança, né? Lançando na quarta-feira aquele vídeo fabuloso em que ele sugere metralhar o PT e os adversários, né? Em que aparece explodindo embarcações e tal, ele junto com o papai num helicóptero militar, enfim. Né? E aí, então, lançou o seu programa de segurança que prevê prender crianças, né? Querem soltar golpistas e prender crianças, castração química, construção de presídios, modelo Bukele e não sei o quê. Agora, há outras coisas sobre as quais eles terão de responder também. Né? Ele já disse, Bolsa Família, ok, nós vamos manter. Isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil e taxa menor de 5 mil a 7,5 também. Então, até aí vamos governar com o programa do Lula. Mas não é só isso, né? A aposentadoria vai ser o quê? Qual vai ser a proposta? Saúde, verba de saúde, verba de educação. Quando se falar de corte de gastos, vai cortar gasto onde?
E cortar gasto para quem? Reforma da Previdência, como vai ser? Então, tem de ser propostas. Tomara que seja, tomara que a eleição se dê em torno de propostas. Eu detestaria que fosse só uma disputa sobre master.